prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas, disse que o grande derrotado da eleição de 2020 é o radicalismo. Bruno Covas, do PSDB, conquistou a vitória, somando quase 60% dos votos e derrotando nas urnas Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno. Covas disse que o paulistano não quer confronto, não quer divisão, prometeu governar para todos, agradeceu o adversário, Guilherme Boulos, e disse que a prefeitura, inclusive, está à disposição caso ele queira encaminhar boas propostas para a cidade. Ao lado do governador de São Paulo, João Dória, que deixou a prefeitura para concorrer ao governo do estado em 2018, Bruno Covas garantiu que cumpre esse mandato até o final. Mais uma vez, a minha palavra, que serei prefeito pelos próximos 4 anos. Eu confesso a você que até penso na presidência, mas na presidência do Santos Futebol Clube. O governador de São Paulo, João Dória, afirma que o grande vencedor das eleições do estado foi o PSDB, o partido que teve 172 prefeituras em São Paulo, e ressaltou que a sigla conquistou metade do eleitorado paulista, com o maior número de votos em todo o Brasil. Quero também aqui fazer um agradecimento ao PSDB. Foi, de fato, o grande vencedor nas eleições no estado de São Paulo. Quase metade de todo o eleitorado do estado de São Paulo votou no PSDB e, a nível nacional, o partido que reuniu nas suas votações de norte a sul no Brasil o maior número de eleitores votando PSDB. Bom, o prefeito Bruno Covas, tem desafios estruturais e tem desafios que são do momento para enfrentar. Como ele não vai precisar de transição, ele segue no cargo, não tem nem motivo para alegar qualquer tipo de dificuldade nesse sentido. Um dos principais problemas da cidade de São Paulo, e ele será cobrado por isso, como todos os ex-prefeitos de São Paulo foram, é a questão da Cracolândia. É um espaço degradado no centro da maior cidade do Brasil, em que nenhum prefeito que passou por aqui conseguiu dar um jeito. Nós tivemos todo tipo de ação na Cracolândia e até hoje ninguém conseguiu dar um passo que seja para tentar melhorar a situação daquelas pessoas, dos viciados que vivem lá à margem da sociedade. É algo que, claro, estraga o cenário urbano, mas muito mais do que isso, estraga a vida de pessoas que vão parar nesse verdadeiro gueto que surgiu há muitos anos aqui em São Paulo e que ninguém consegue dar jeito. O prefeito Bruno Covas devia colocar como uma de suas prioridades essa questão da Cracolândia, ouvindo profissionais da área da saúde, da segurança pública, formando aí uma comissão. Não é possível que em 2020 a gente não tenha ainda uma luz no fim do túnel para resolver esse que é um problema escancarado na cidade, no centro de São Paulo. Quem vem a São Paulo, tem medo de andar na região lá da Cracolândia por conta dos viciados que ficam perambulando lá em busca de algum dinheiro para comprar droga, A Cracolândia não está mais só lá no centro de São Paulo, ela está espalhada também pela cidade e a Rádio Bandeirantes tem feito ao longo dos últimos anos reportagens para denunciar isso para o poder público. Então esse é um problema que o prefeito Bruno Covas herda, ele sabe da gravidade do problema, porque foi questionado por nós aqui na Rádio Bandeirantes durante esse período eleitoral sobre esse problema e sabe que esse é, sem sombra de dúvida, um dos principais desafios que ele vai ter pela frente. Em relação aos problemas momentâneos, me parece que a volta às aulas, Cláudio, Mariana, Thaís, é a principal decisão que terá de ser tomada pelo Bruno Covas. Agora a gente vai entrar num período aí de recesso escolar, E depois, em janeiro, precisamos saber como é que vai ser. Tem muito pai que não conseguiu manter o filho na escola privada, teve queda de renda por causa da pandemia e está matriculando o filho na rede pública, na creche. E o pai precisa deixar o filho na creche para poder ir trabalhar, a mãe precisa deixar o filho na escola para poder ir trabalhar. Esse, sem sombra de dúvida, também vai ser um dos principais desafios aí do futuro mandato do prefeito Bruno Covas, reeleito em São Paulo. E aí eu queria destacar, Pedro, uma entrevista que nós fizemos aqui no Jornal Gente de Sábado com a pediatra Stephanie Galassi. Ela e um grupo de outros 400 pediatras assinaram um manifesto dizendo o seguinte, que hoje a informação que já se tem a respeito da Covid-19 em crianças é muito diferente daquela informação lá de trás. Porque o que foi feito em março? Vamos fechar tudo e esperar se entender melhor essa doença e parar a disseminação. O discurso também que vinha a público das autoridades, o nosso ouvinte vai se lembrar, é o seguinte:
não pode haver aula porque a criança vai para a aula, se contamina, é assintomática e volta para casa e leva essa doença para dentro de casa. Por isso que não pode haver atividade presencial nas escolas, e é esse discurso que dominou até agora. Pouquíssimas escolas voltaram. Se a gente olhar, por exemplo, para a educação infantil municipal na cidade de São Paulo, o retorno foi pífio. 1, 2 unidades retomaram apenas de milhares que existem na cidade de São Paulo. Bem, o que essa pediatra diz, não é só ela, é um grupo de 400 pediatras que atuam no Brasil. O que já se sabe a respeito da Covid-19 indica que crianças, especialmente até 5 anos de idade, têm um baixíssimo índice de contaminação pela Covid e um baixíssimo índice de disseminação. Não são agentes que disseminam essa doença em casa, mesmo quando contaminadas, o que é exceção. Ou seja, o que esses pediatras dizem é que, pela saúde mental das crianças, pela convivência, pelo desenvolvimento, colocando os 2 pratos na balança, é melhor retomar as aulas do que manter as crianças trancadas em casa, com dados sobre contaminação, com dados sobre infecção de menores até 5 anos, e essa menor contaminação e menor capacidade de transmissão da Covid se estende até os 10, 11 anos, um pouquinho menos nessa faixa. Mas também, já na adolescência, é como se fosse um adulto, o estudante circulando na escola. A gente tem que levar em conta isso, porque não adianta a gente se prender a uma realidade que existiu em março e que hoje não é endossada por tudo que já se estudou a respeito da Covid-19, viu, Cláudio? Pois é, a gente vê que essa discussão também, né, é muito contaminada, digamos assim, prejudicada, né, pelo medo, com a vontade de não trabalhar, ou a falta de vontade de trabalhar. Você vê que essa questão do retorno às aulas virou uma pauta da pelegada do movimento sindical. É contra o retorno o tempo todo. E a gente assiste, ou tem assistido no Brasil, a retomada de atividades, né, quase a normalidade. Aqui em Brasília, por exemplo, tudo voltou ao normal, tudo, né, menos as escolas. E aí, assim, é no mínimo de uma cara de pau imensa, né, a gente imaginar que as crianças podem ir ao parque, podem ir à rua, podem ir ao cinema, pode se divertir, pode brincar na rua, pode acompanhar os pais a restaurantes, a bares, etc. E não pode ir para a escola. Isso, de fato, é algo que precisa ser melhor definido, melhor pensado, né? Porque, afinal de contas, as crianças eles estão, enfim, colocados à margem, né, do processo mesmo de retomada das atividades, retomada da normalidade. E como disse a Thaís, eu nunca esqueci disso, meses atrás, né, a Thaís disse assim, o pior é o que isso sinaliza, né, sinaliza para as crianças que a educação, é importante e tal, é legal, mas não é assim, não tem lá essa importância toda, porque afinal de contas tudo que é importante voltou ao normal, né? Menos a educação, menos a escola. Eu estou entre aqueles que acham que as crianças, sobretudo as crianças, têm que voltar às escolas o quanto antes, públicas e privadas, até porque na escola elas estarão muito mais protegidas do que se ficarem nas ruas, porque as pessoas são muito levadas a raciocinar com base no conceito de famílias de classe média, média alta, que não tem problemas, tem opções de diversão, de divertimento, tem joguinho, tem não sei o quê, tem uma série de opções, tem um pai ou um dos pais em casa para cuidar e tal, tem opções de permanecer de quarentena, mas essa não é a realidade da imensa maioria das crianças, pelo contrário, as crianças estão na rua. Né? As crianças, os pais precisaram, até porque as atividades voltaram à normalidade, ou porque eles precisam ir à luta mesmo para garantir a comida sobre a mesa. Eles estão trabalhando e os filhos ficam aonde? Né? Tem ali umas exceções, né? Mas isso é um percentual mínimo daquelas que ficam em creches ou daquelas que ficam com cuidadoras, e mesmo estas não estão tão bem cuidadas quanto estariam sob orientação de professores nas escolas, com os cuidados, com o uso de máscara, com a conscientização da necessidade de distanciamento e todos os cuidados que as escolas, com toda certeza, adotariam.